Só dizendo aqui, antes do vídeo começar, que já peço desculpas se eu gaguejar muito, ou se eu falar rápido demais, ou se não der para ouvir direito, porque meu microfone não é muito bom não. Então, espero que vocês ao menos entendam o que eu vou dizer. Bora pro vídeo. Neste vídeo terá spoilers de Percy Jackson e o Heróis do Olimpo, e também um pouco de Percy Jackson e os Olimpianos, se você ainda não leu. A última leitura recente que eu tive foi Heróis do Olimpo, e aqui eu vou falar dos pontos que eu não gostei e dos pontos que eu gostei. Eu primeiro vou começar com os pontos negativos, porque eu não achei essa saga tão boa quanto a série Percy Jackson e os Olimpianos. Eu achei boa, mas não tão quanto os Olimpianos. O primeiro ponto que eu não gostei foi que 4 livros de 5 foram em um tempo muito curto. Desde Filho de Netuno até Sangue do Olimpo, foi basicamente 1 mês, 2 meses. Então eu achei que esse espaço de tempo foi muito curto, fazendo com que a evolução dos personagens ficasse meio realista, porque eles deixaram de ser crianças, adolescentes, principalmente os que não conheciam, como a Piper e o Léo, fazendo com que eles meio que virassem adultos em 4 livros, sendo que esses 4 livros passam em 1 mês. Para mim ficou meio realista. A outra parte foi que o foco romântico foi total no Percy e na Annabeth, fazendo com que a Piper e o Jason, o Léo e a Calypso, né, que é no 5º livro, e o Frank e a Hazel, ficassem meio que em segundo plano na parte romântica, sendo que eles eram os próprios protagonistas. E isso ficou meio esquisito, sendo que era só Percy e Annabeth, e os outros ali eram basicamente secundários de luxo no quesito casal. O outro é que, basicamente, todo início de livro, os personagens que tinham foco nos capítulos, ou seja, eles que era do ponto de vista deles, meio que basicamente todo início de livro eles tinham um novo segredo para se contar a partir do meio para o final do livro. E era meio esquisito, porque, por exemplo, a Piper tinha um segredo no 3º, ela tinha um segredo no 5º, sendo que passou menos de 1 mês. Claro, foi de um jeito que não foi ruim, né? Deu para entender, mas a parte de que eles sempre tinham um segredo novo a cada livro era meio que chegou um ponto que no 5º, para mim, pareceu já meio enjoativo. O plano de Gaia, para mim, foi meio sem sentido. Não havia um motivo, ela apenas queria despertar. Ela não tinha um motivo como os Titãs. Os Titãs queriam por causa das provações deles, né? Ficavam no Tártaro e tudo mais. Enquanto que Gaia, ela se despertou porque estava dormindo. Ela não queria mais estar dormindo assim. Esse era o motivo. Ficou meio esquisito ela querer despertar, sendo que não tinha um motivo. Ela apenas queria porque queria. E trouxe os gigantes porque sim, sabe? Parece que precisavam de um vilão grande, mas não sabia qual usar. O último ponto que eu não gostei, que eu vou falar aqui, foi que a batalha contra a Gaia foi curta demais. Foi muito pequena, sabe? Eles começaram a lutar ali, os do acampamento Júpiter contra o acampamento Meio Sangue, dela apareceu, e aí, do nada, aparece o Léo com o Festus e pronto. O Octavian se mata e, sabe, resumiu, foi muito curta. Enquanto que a batalha contra Cronos foi um pouco maior. A batalha contra Gaia foi muito curta. É uma grande vilã. Assim, podia ter um tempinho a mais, né? De, sei lá, capítulos, páginas, sabe? Não teve. Agora eu vou começar com os pontos positivos. Mesmo que a evolução fosse muito rápida ou num curto espaço de tempo, ela ao mesmo tempo foi boa. Ela foi rápida, mas foi boa. Dava para entender a motivação do personagem. Os personagens tinham uma motivação que era muito presente. O leitor se identificava. Isso foi muito bom, porque não foi algo tipo, o Léo evoluiu porque ele queria, o Jace evoluiu porque o tio Rick queria. Não, eles evoluíram não de maneira orgânica, mas muito próximo a um nível orgânico. O ponto que eu mais gostei foi que o livro ele te prendia muito. Todo livro te prendia muito. Tinha livros que eu começava a ler
E aí, de repente, do nada, eu percebi que eu tava na página 100 já, sendo que eu mal tinha começado a ler. Não dava o sentimento de que eu havia lido bastante. Daí, depois já tava na página 250. Mas eu acabei de começar. Isso é muito bom, porque o livro realmente te prendeu. E nessa parte eu gostei bastante, porque, como eu falei, os personagens tinham um carisma a um ponto de que eles te prendiam. Eu falei aqui do carisma e essa é a próxima parte. A maioria dos personagens tinham realmente um carisma que era muito bom. Você se identificava com o personagem, sabe? Um grande exemplo disso é o Octavian. Ele existe para que nós odiemos o personagem. Ele é um personagem muito vacilão e que ninguém gosta. Eu não conheço ninguém que gosta dele. Então ele realmente cumpre o papel dele. Outro exemplo é que muitos gostam do Léo. E ele é um personagem muito carismático, entende? Porque é isso, todos os personagens são carismáticos. Eles têm uma boa motivação, eles realmente evoluem, mesmo rápido, como eu falei, mas evoluem de uma forma muito boa. E isso é a parte que eu mais gostei. O penúltimo ponto aqui que eu vou listar é como Percy e Annabeth foram muito bem desenvolvidos. Porque antes eles eram basicamente crianças, adolescentes, né? No início, em que eles ainda não estavam entendendo muito. Agora eles entendem, eles são os mais velhos ali, tirando o Jason, né? Enquanto os outros eram um pouco mais novos que eles. Não é questão de idade, mas questão de maturidade. Então, eles eram os mais velhos ali, Percy e Annabeth, e o jeito que eles evoluíram juntos, passaram pelas dificuldades juntos, fez com que eles evoluíssem de maneira muito boa, sabe? É um casal realmente muito bom mesmo. Eu não conheço ninguém que não goste deles. E nem só a relação Percy e Annabeth foi boa. A maioria das relações foi boa. Mas uma das outras que eu gostei mais, vou citar apenas uma, que é um quase triângulo amoroso, que foi o Frank, o Léo e a Hazel. Eles namoravam o Frank e a Hazel, mas a Hazel gostava do Sammy, né? Que era que é o bisavô do Léo. Ou seja, com uma coisa meio esquisita, tanto que no início do 3, né, a Marca de Atena, o Léo até que tinha tava meio caído por ela. Mas depois que ele realmente cresceu, evoluiu, viu o passado dela, ele começou a admirar ela como se fosse uma companheira, não um potencial romântico. Depois ele conhece Calypso, e que pra mim combina, claro, não foi uma relação que pareceu crescer, né, como Léo e Calypso, foi muito rápido, mas realmente combinou pra mim. Não é um ponto positivo nem negativo, mas o Bob mandou um oi, foi muito triste. Bom, esse aqui é o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem ou gostarem, falem aí. Tipo, você esqueceu de tal ponto, eu sou contra isso, concordo com aquilo, não concordo com aquilo. Falem aí o porquê. E é isso. Sei lá, vou ter deixado uma gameplay aí de fundo, umas imagens passando aí. Espero que tenham gostado. Até outro vídeo.